Olá, gente. Eu sou Ravik e eu vou dar algumas dicas de como vocês vão gravar a entrevista de vocês, tá bom? Com o entrevistado. Se eu não me engano, vocês vão gravar pelo Zoom ou pelo Google Meet. Então eu vou dar algumas dicas de, de enquadramento, de foco, de ângulo, de iluminação, tá bom? Para que a entrevista de vocês saia com a melhor qualidade possível. Por que é legal a gente gravar uma entrevista com melhor qualidade? Dá pra gente gravar de qualquer jeito, dá pra gente deixar o entrevistado gravar em qualquer lugar, mas pra gente conseguir fazer o melhor trabalho possível para o nosso vídeo ficar bastante visual e mais interessante, mais bonito, que dá gosto da gente ver, é melhor a gente se preocupar aqui com alguns aspectos. E eu vou falar aqui para vocês, eu até já tenho uma apresentação de slide. Deixa eu ver como é que eu F5. Pera aí, gente, apresentar. Isso. E aí eu vou falar para vocês ficarem atentos. A primeira coisa que a gente tem que ficar atento é ao cenário que o entrevistado vai estar. Às vezes, se o vídeo é sobre ciência, é sobre uma pesquisa que um pesquisador está fazendo, o ideal seria um laboratório. O ideal seria o laboratório onde ele está trabalhando, né? Seria um cenário que casasse com o tema do vídeo. Porém, o que está acontecendo? E eu até fiz aqui, ó, o, o pesquisador com o laboratório de fundo, que seria o ideal. Mas como a gente está de casa, né? A gente está em casa, vai acabar que acontece um cenário de casa mesmo. Então é o cenário que o entrevistado tem. Mas mesmo assim a gente pode preocupar com os elementos do cenário. Às vezes gravar com uma estante de fundo, às vezes gravar com algum elemento bonito, evitar gravar com parede branca, sabe aquele fundo chato, parede branca, que não diz nada sobre o vídeo, que não conversa com o tema principal. Então sempre se preocupar com isso. Claro que na maioria das vezes não vai ter jeito, né? Porque o entrevistado ele só quer gravar e pronto. Então vai acabar saindo um fundo branco, vai acabar saindo um fundo que não casa muito bem com o vídeo. E ok, mas se for possível da gente se preocupar com o cenário, aí seria uma boa, porque aí ó, o nosso vídeo fica super imagético, super mais confortável da gente ver, super bonito, tá bom? E aqui é um cenário que é clássico, gente, um cenário com estante de livros no fundo. Aí tem o cenário que às vezes acontece algum acidente e aí o repórter ou o entrevistado ele tem que ficar meio que recuado à esquerda ou à direita do quadro porque o cenário ele é muito importante. Ele diz também, ele conversa também com o que está sendo proposto. É importante que você mostre o cenário. Então o cenário é uma das partes mais principais. Então, o elemento principal, que é a pessoa que vai falar, ela tem que ficar meio recuada, à esquerda ou à direita. Aqui nesse caso, ó, mostrando um acidente com um buraco na pista. Entendido? Mas no nosso caso, vai ser assim: o entrevistado no centro com o fundo de laboratório, o fundo de casa, tá bom? Vai ser desse jeito aqui. Agora, a iluminação é muito importante, gente. Por quê? Existem essas iluminações artificiais aqui, elas são as ideais para quem vai gravar uma entrevista. Mas se não for possível, a gente tem que ficar atento a alguns aspectos. Por exemplo, gravar em frente a uma janela. Tá vendo como a janela está muito clara e o entrevistado está bastante escuro? Não está dando para ver praticamente nada? Isso aqui é uma situação que a gente fala de contraluz. Então, sempre evitar gravar em frente a uma fonte luminosa. Pode ser uma janela, pode ser uma televisão, pode ser uma lâmpada, pode ser um abajur. Então, evitar gravar em frente a essas fontes de iluminação para o entrevistado não ficar escuro e o fundo ficar claro demais. Tá vendo? O ideal nessa situação é a gente usar uma luz artificial, tá vendo? Que ela usou uma lâmpada
para iluminar, ela já está bem mais iluminada e o fundo está aparecendo. Então aqui ainda está contra a luz, mas já está mais confortável. Mas no nosso caso, vamos evitar a gravar em frente à janela, evitar gravar em frente à abajur, em frente à televisão, em frente à lâmpada, tá bom? Aí só para tomar cuidado com isso, para não dar contra a luz. Olha só que não dá para ver detalhe do rosto dele, não dá nem para ver quem ele é. Eu nem consigo reconhecer essa pessoa, os traços, o rosto, o olho. Então tem que ficar muito atento a isso, tá, gente? Planos, vamos lá. Eu separei aqui uma imagenzinha. Aqui. Existem vários planos que a gente pode gravar uma pessoa, assim, um personagem. Mas para nossa entrevista, no formato jornalístico, as nossas entrevistas é normal, é comum que a gente utilize 3 planos. Um plano médio, que é esse plano aqui, ó, que é o entrevistado, você pegar o entrevistado da cintura até a cabeça, tá bom? Então você pega a partir da cintura ou do cotovelo, tá? Pode ser também. Um plano próximo, um primeiro plano, que a gente fala também, que é pegar o entrevistado a partir do busto, que chama, né? Do busto até a cabeça. Então pega aqui do busto, um pouquinho abaixo do ombro, até a cabeça, que é esse aqui, ó, tá vendo? E um close-up, um primeiríssimo plano. Aqui, ó, aqui tá diferente, sabe os nomes? Plano médio, os nomes variam, mas vocês têm que ter a imagem na cabeça, tá bom? Alguns chamam isso de close-up, outros chamam de primeiro plano, mas eu já chamo isso aqui de close, tá bom? Então vocês pegam ele aqui a partir um pouquinho abaixo do queixo até o topo da cabeça, tá bom? Então vocês têm que ter esses 3 planos em mente para o nosso formato que a gente está gravando, que é jornalismo, tá bom? O plano, olha só, tá vendo que não tem muito teto? O teto ele encerra um pouquinho depois, acabou a cabeça, acaba o plano, deixa um pouquinho de espaço para, se caso o entrevistado ele levantar a cabeça, não cortar a cabeça dele. Então a gente tem que ficar muito atento, ó. Não pode cortar a cabeça, não pode cortar queixo, não pode cortar, sabe? Aqui, ó, tá vendo? A cabeça dele tá aparecendo inteira, então não pode cortar a cabeça do entrevistado, tá bom? Vocês têm que ficar atentos nisso. Então, aqui ele ainda tá bem... Tá vendo que ainda tá cortando um pouquinho só, um pouquinhozinho? Então é bom você deixar um pouquinho de teto. Eu vou mostrar exemplos para que quando ele levantar a cabeça não corte. Se ele levantar, se ele fazer qualquer movimento, então vocês têm que ter em plano, em mente esses 3 planos, esses 3 enquadramentos aqui para vocês usarem, tá bom? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos do que fazer e do que não fazer. Olha aqui. Do que não fazer. Não faça esse tipo de enquadramento. Por quê? Tá vendo? Que aqui ele tá até no primeiro plano, tá até correto o plano, o enquadramento dele. Ele tá aqui, ó, um pouquinho abaixo do ombro até a cabeça, mas deu muito teto, tá vendo? E o fundo tá branco, não tá conversando. Então isso aqui é um exemplo do que não fazer, tá bom? Tem como a gente consertar na edição, sim, mas se for possível você gravar na melhor qualidade possível, faça, porque vai ajudar muito a edição. É um trabalhinho a menos e que vai melhorar a qualidade da sua imagem. Então aqui, ó, tá vendo que tem muito teto? Então o ideal seria que não tivesse esse tanto de teto. Então a gente descartaria esse plano. É um plano inadequado. Um plano adequado, que tá vendo? Que aí, ó, tá um primeiro plano, um pouquinho de teto, o fundo tá super conversando com... Eu não sei qual é o assunto do vídeo, mas provavelmente, olha, tá super bonito, tá super ornamentado, tá super agradável de ver esse enquadramento. Então, é um plano adequado, tá bom? Olha, o enquadramento no busto é um primeiro plano, tá vendo? O busto dela até o topo da cabeça, com um pouquinhozinho de teto, um fio de teto, com um cenário super imagético, super bonito, tá vendo? Então isso é um plano adequado, tá bom? Fiquem atentos aí. Um plano inadequado,
O que aconteceu aqui? Cortou a cabeça dele. Tem outro problema aí, mas a gente vai ver mais pra frente. Cortou a cabeça dele, aí já não vale, tá bom? Aqui, ó, aí é um outro plano adequado. E aí, ó, do busto pra cima, aí o cenário tá super legal, tá super conversando provavelmente com o assunto do vídeo. Não sei o que é, deve ser cinema. Tá vendo que tem umas plaquinhas de cinema? Provavelmente é cinema. O enquadramento tá super adequado, não tem teto demais, não tá cortando cabeça, então tá tudo ok. Então esse é um quadro adequado. Um quadro inadequado. Olha, a iluminação tá boa, o fundo tá legal, tem aí uma planta, tem aí uma obra de arte, o fundo tá legal, o cenário tá bacana, a iluminação tá ótima, mas tem muito teto e tá vendo que ó, o enquadramento ele não tá legal, não tá no busto ou não tá no ombro, tá uma coisa meio termo, não tá ornando assim, sabe? Dá pra gente consertar na edição, mas vocês percebem que não ornou? Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Olha, tem muito teto aí nessa imagem, tá vendo aqui, ó? Muito teto, então você tem que ficar aí atento a esse aspecto. Aqui já é um quadro adequado, tá vendo? Provavelmente é um quadro assim que vocês vão ter a oportunidade de fazer com o entrevistado que vai estar em casa. Então é um fundo de casa, é um fundo ok, um fundo bonito, bem iluminado, um enquadramento que já está mais para a cintura, tá vendo? Ele não está no busto, está mais para a cintura. Tem uma mesa ali, ok também, não prejudicou. E aí, ó, tem um tetozinho, um filete, mas não é aquela coisa exagerada. Então é um quadro que ornou, é um quadro adequado. Deixa eu ver aqui. Agora os ângulos. Uma coisa muito importante, gente. O ângulo que a gente vai usar. A câmera, a webcam, o computador tem que estar sempre na altura dos olhos do entrevistado. Para quê? Para ele ficar numa posição de igualdade. No jornalismo, a gente tem que buscar uma neutralidade. A gente tem que buscar uma neutralidade de enquadramento, a gente tem que buscar uma neutralidade dos aspectos da imagem para a gente passar a nossa informação sem alguma tendência, sem alguma mensagem subliminar, sem algum aspecto escondido, sabe? Então, a gente tem que deixar sempre no jornalismo, tá? Se for num filme, num documentário, isso aqui não faz tanto sentido. Mas para o jornalismo, o ideal seria sempre que a gente deixasse a câmera na altura dos olhos, para ele ficar numa posição de igualdade, para quando o telespectador vê, ele não se sentir ou superior ou inferior ao entrevistado, para não dar uma sensação de que o entrevistado é superior ou inferior. Então, ó, aqui, ó, a gente vê que a câmera ela ainda está um pouquinho baixa, mas está ok, sabe? A gente percebe que a câmera ela está no mesmo nível dos olhos do nosso personagem. Aqui também, aqui já não, tá vendo? Aqui a câmera ela tá um pouquinho abaixo dos olhos, então tá dando uma sensação de que o homem é muito maior, é muito superior. Aqui, ó, tá vendo? A câmera tá na altura dos olhos, aqui também, mas aqui, ó, é para não acontecer esse tipo de coisa, tá vendo? Eu peguei duas cenas de filme, uma do Harry Potter, onde a câmera ela tá em cima do Harry Potter, então, tá vendo que ele tá caído? Então, quando a câmera tá em cima do cara, tá em cima do nosso personagem, dá a impressão de que o nosso personagem, ele tá um pouco oprimido, então ele é inferior, então dá a sensação de que ele é menor, dá a sensação de que ele tá numa posição de inferioridade mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente no jornalismo, tá, gente? Que nem o filme, tá vendo? Eles estão usando isso, é ok. Mas no jornalismo a gente não pode deixar chegar nessa situação. E também tem aqui a gente chama de plongée, tá, gente? Plongée é um nome em francês. E aqui também tem o oposto, que é a câmera tá abaixo do olhar dos personagens que a gente está filmando. Então dá a sensação de quê?
de que os nossos personagens, eles são superiores, os nossos personagens, eles são maiores, os nossos personagens são mais importantes do que o telespectador. Então isso aqui também a gente não quer. Isso aqui é uma cena do filme, se eu não me engano, como é que é aquele filme do Tarantino? Ah, eu esqueci que tem umas mortes lá dos nazistas e tal. Do Tarantino não, é Tarantino? Eu acho que é Tarantino. Mas aqui, ó, tá vendo? Que dá a sensação de que os nossos personagens eles estão oprimindo, eles são os opressores, eles são quem vai atacar. Então a gente também não quer isso no jornalismo. Então, por via das dúvidas, deixar a câmera sempre na altura dos olhos do entrevistado para acontecer meio que essa situação aqui, ó. Tá vendo? Essa situação aqui de conforto, de neutralidade, buscar essa de igualdade, assim. Eu quero passar uma notícia da forma mais neutra possível, tá bom? Deixa eu ver o que mais. E o foco, ficar sempre atento se o entrevistado está em foco ou não. Isso aí é fácil da gente ver, isso aí todo mundo já sabe, mas vale ressaltar. Se está focado nos olhos ou no rosto do nosso entrevistado. E é isso aí, gente. Essas são as dicas básicas para vocês gravarem. E eu tenho certeza que você seguindo isso aí, eu falei bem rápido, de uma forma bem pincelada. Depois eu aprofundo mais nesses temas para vocês aprenderem mais. Mas eu acho que para hoje tudo que vocês precisam para ter um enquadramento, ter uma qualidade de entrevista bacana, é isso aí, tá bom? Muito obrigado, boa tarde, boa gravação, gente. Tchau, tchau.